Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Notícias da Luta Livre, onde a gente vai estar atualizando vocês com tudo o que está acontecendo no mundo do Pro Wrestling nessa reta final antes da WrestleMania. E olha, tivemos algumas revelações interessantes, como a real razão pela qual Rhea Ripley está perdendo massa muscular e ainda por cima um novo campeão coroado na AEW. E vocês nem imaginam como é que isso aconteceu. Então, se você quiser saber tudo o que está acontecendo no mundo do Pro Wrestling, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter atualizado. E dessa vez com som, né? Porque ninguém merece ficar assistindo vídeo sem som, né? O tiozão não é tão bonito assim para que vocês fiquem admirando a minha beleza sem áudio. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial senta o dedo no like e se inscreve no canal. A gente está tentando chegar a 13 mil inscritos até o final da WrestleMania e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente, vamos para as notícias da Luta Livre. Vamos começar com um resumo breve do que aconteceu no NXT dessa semana. Nós tivemos várias lutas que foram lutas de vingança, né? Até o próprio nome do show indicou isso, NXT Revenge, né? Vingança da NXT. E a primeira luta foi Kelani Jordan, que derrotou a Jada Parker depois de jogá-la no turnbuckle exposto ali no ringue. Uma vitória interessante, uma luta interessante, 12 minutos, 3 estrelas e meia. As meninas entregaram bem, mas assim, não é uma luta que a gente já não tenha visto aí nos últimos tempos. Nós também vimos durante o show um segmento interessante. O Joe Hendry veio para o ringue para poder fazer um dos seus concertos e ele foi interrompido por ninguém mais, ninguém menos do que Keanu Carver, esse cara aí, esse grandão aqui que está sendo mega empurrado pela companhia como um cara, um brutamontes aí para aniquilar com o mundo, assim, meio que um baby Obafemi, ou Obafemi da Temu, como o pessoal está dizendo. O Keanu Carver veio para o ringue, foi ameaçar atacar o Joe Hendry. O Joe Hendry deu uma pancada nele com o violão e depois eles foram para o lado de fora, porque ele não vendeu a pancada com o violão, partiu para cima do Joe Hendry, mandou um spear nele e mais 2 seguranças ali na barricada. Então é interessante ver como que a WWE está empurrando e elevando esse Keanu Carver aí como um novo brutamontes aí da companhia. E agora, na semana que vem, o Joe Hendry e o Keanu Carver vão ter uma luta na semana 2 do Revenge. Né? A WWE gosta de fazer esses shows temáticos da NXT em 2 semanas distintas. Então, vamos ver como que vai ser aí essa luta de Joe Hendry e Keanu Carver. A segunda luta do show foi uma luta que envolveu a Kali Armstrong. Kali Armstrong é uma lutadora da Evolve, que inclusive foi a primeira campeã da Evolve, que subiu para o main roster, e ela derrotou a Skylar Ray na sua estreia na NXT. A estreia foi anunciada lá no Stand and Deliver. Kali Armstrong derrotou a Skylar Ray, que foi a vencedora da segunda temporada da LFG. Uma lutinha de 5 minutos, quase que um squash match, 2 estrelas e meia. Ficou meio latente ali que as duas ainda precisam se acertar um pouco no ringue, treinar um pouco mais, porém foi uma luta interessante. Então, Kali Armstrong aí com a vitória. Nós também vimos a vitória de Tony D'Angelo na sua defesa, sua primeira defesa de título da NXT contra o Ethan Page, uma luta de 13 minutos que eu vou dar 4 estrelas, foi uma luta sensacional. Essa luta foi pro lado de fora, teve Tony D'Angelo acertando o Ethan Page em cima da mesa, andando pela barricada ali que separa o público da arena, foi uma coisa de louco, foi uma luta muito boa, e no final das contas o Tony D'Angelo venceu. Tá? Então, a verdade o Ricky Saints ele tentou interferir nessa luta, mas ele foi puxado para baixo do ringue pelo Shiloh Hill, que depois saiu arrastando o Ricky Saints por um laço, né? O Shiloh Hill laçou as pernas do Ricky Saints e foi arrastando ele para fora do ringue como se ele fosse um jacaré. Muito engraçado isso. Shiloh Hill que está se tornando uma das personas mais interessantes da NXT aí nos últimos tempos. Depois disso, a gente viu um segmento interessante em que o Robertson foi encontrar a Tatum Paxley, que estava lá em cima, assim, na parte alta lá do Performance Center. E aí, ela reclamando com o Robert Stone que ela é a campeã norte-americana, não a Blake Monroe, que está andando por aí com um cinturão customizado norte-americano. E aí, ele perguntou o que ela queria. Ela fala que ela queria uma luta contra a Blake. Quando ele pergunta o que ela sugere, o Shiloh Hill aparece com um caixão. Rapaz, vamos ter casket match entre Tatum Paxley e Blake Monroe. É um tipo de luta que a gente já não vê há um bom tempo na WWE, porque era um tipo de luta que era específico do Undertaker. Uma casket match é uma luta onde você precisa jogar o seu adversário dentro do caixão e fechar a tampa
Quando você faz isso, você vence a luta. Então, muito interessante a gente ver essa situação. Vamos ver como é que vai ser essa luta. Vai acontecer também na semana que vem, na segunda semana do Revenge. Depois disso, a gente teve um segmento que o Miles Bourne veio para o ringue para poder falar sobre o ataque que ele sofreu de John Lennox na semana passada. E aí o Dark State veio para o ringue para poder bater de frente com o Miles Bourne. Mas na confusão, o Miles Bourne conseguiu jogar o John Lennox e o Saccon Sugars um contra o outro. Falando, olha, eu não sei qual é a de vocês, mas me parece que o John Lennox é o líder e vocês não estão obedecendo ele direito e tudo mais. E o Saccon Sugars não gostou muito de ouvir essa história de líder, né? E ele, inclusive, partiu para cima do Miles Bourne, mas acabou tomando um golpe, né, do Miles Bourne. E aí depois, ele e o John Lennox ficaram batendo boca do lado de fora do ringue, e está dando a entender que o Dark Stage pode estar em vias de implodir muito em breve. A gente vai ter que aguardar para ver se essa história do Saccon e do John Lennox vai indicar, de repente, o Dark State se voltando contra um dos dois, fazendo com que essa pessoa se torne face. A gente vai ter que ver isso aí. É uma história que está surgindo que vai ser bem interessante. Nós também tivemos uma luta pelo campeonato da Speed e o E.K. Prosper, que é o antigo Eli Knight, que muita gente falou, pô, o nome dele é muito próximo do LA Knight, né? Ele trocou o nome, E.K. Prosper, derrotou o Dorian Van Dux, que é um lutador belga bem interessante, e aí ele avançou no torneio Speed e vai enfrentar o Lexis King na semana que vem pelo título da Speed, né? Título esse que foi deixado vago pelo Hélio Lefleur. Então vai ser legal da gente ver essa luta. O E.K. Prosper é um talento bem interessante que a WWE parece estar apostando. Vamos ver até onde ele vai. E por fim a gente teve a revanche pelo campeonato feminino entre Lola Vice e a nossa Jacy Jayne. Uma luta que a Fatal Influence tentou interferir, não conseguiu, e no final das contas a Lola Vice conseguiu vencer com um Spinning Fist. Então, vitória da Lola Vice. A Jacy Jayne perde decisivamente a revanche pelo título, e a gente já sabe o que isso significa, a gente vai comentar sobre isso já já. Porém, depois da luta, Kali Armstrong veio para o ringue quando a Lola Vice estava comemorando, destruiu com o Fatal Influence inteiro, e depois veio para dar uma encarada na Lola Vice. Ela ficou encarando a Lola encarou ela, depois ela olhou para trás, viu que estava ali a Kendall Gray, e depois olhou para cima e viu que lá naquele totem lá estava a Tatum Paxley com a The Cullen. E aí, quando a Zarya veio para o ringue tocando a música dela, eis que a Sol Ruka saiu voando do nada da plateia e veio e atacou a Zarya. Né? Lembrando que Sol Ruka e Zarya vão se enfrentar na semana que vem numa luta Last Woman Standing. Então, vai ser muito interessante ver essa situação aí. O NXT Revenge, semana 2, que vai ter semana que vem, tá bem interessante. A gente vai ter só Rookie Zarya, Joe Hendry e Keanu Carver, e também teremos a luta do caixão entre Tatum Paxley e Blake Monroe. Vamos ter 3 lutas já marcadas bem interessantes aí na semana que vem, além da final do torneio Speed entre Lexis King e E.K. Prosper. Agora vamos falar sobre AEW, rapaz, porque, cara, aconteceu uma parada no Dynamite dessa semana que eu tenho minhas dúvidas se tivesse acontecido na WWE, se o pessoal estaria vibrando, tá? Eu ainda não dei uma olhada no fandom da AEW, não, eu sei que o cara é muito querido, mas, assim, eu não sei se o pessoal está muito satisfeito ou se está feliz, está satisfeito, tem que ser surpresa mesmo, enfim, porque o Dynamite teve uma situação muito bizarra, que foi nada mais, nada menos do que o campeonato mundial da AEW trocar de mãos do nada durante o show, e o novo campeão mundial é ninguém mais, ninguém menos do que Darby Allin. Pois é, Darby Allin é o novo campeão mundial da AEW. A situação toda rolou com o MJF vindo para a arena, o Tony Khan falando que ele teria que defender o campeonato da AEW contra o Darby Allin, que havia ganho a chance de lutar pelo título no Dynasty no último domingo. O MJF deu uma reclamada, o Tony Khan falou que se ele não defendesse o título, ele perderia o título, e aí, quando aconteceu a luta, no começo da luta, o MJF, assim que a juíza se virou para mandar tocar o sino, ele já deu um chute nas regiões baixas do Darby Allin, ele tentou ali se recuperar, o MJF foi para cima do Darby Allin, se esquivou, o MJF quase acertou a juíza se virou, no que ela se virou, o Darby Allin também deu um chute nas regiões baixas do MJF, aplicou um Scorpion Death Drop, que é o finalizador do Sting, que é o grande mentor do Darby Allin, e depois mandou 4 Coffin Drops
para 3. Então, assim, a luta deve ter durado, sei lá, uns 2 minutos. Eu vi o replay dela quando eu estava na academia agora, né? E eu olhei e falei assim, cara, não é possível. Né? Não é possível que depois do MJF fazer uma luta enorme de 40 minutos contra o Kenny Omega no domingo, a AEW vai tirar o MJF para lixo, vai tirar o Kenny Omega para lixo, porque o Kenny Omega fez 40 minutos de luta contra o MJF e não conseguiu vencer, para vir o Darby Allin e vencer a luta em 2 minutos. Assim, se isso fosse na WWE, estaria todo mundo esculhambando o Triple H, essa que é a verdade. Mas, como é AEW, a galera está no período de graça com a companhia, né, que está por uns últimos tempos aí numa boa, então acaba que a galera que é fã da AEW deve estar curtindo, não é possível. Mas o que eu posso dizer é que, dito isso, o Darby Allin é um cara que merece muito ser campeão, é uma persona muito interessante, um bom lutador, merece ser campeão da AEW, só que fica aquela sensação de que a AEW fez isso só para poder tentar roubar os holofotes na semana da WrestleMania. Essa é que é a verdade. O mundo da luta livre está girando em torno da WWE por conta da WrestleMania, aí chega o Tony Khan e resolve dar uma alfinetada e trocar o título mundial de mãos bem nessa semana para poder desviar um pouco o foco da imprensa para sua companhia. Enfim, vamos ver o que a AEW vai fazer com essa história, se o Darby Allin vai mesmo ser um campeão por um tempo aí, ou se ele vai acabar sendo um campeão transicional ou até mesmo provisório, perdendo o título depois da WrestleMania. Agora vamos falar um pouquinho de Pat McAfee, né? Pat McAfee que está gerando hate na comunidade inteira da WWE e que só piorou a situação quando ele pegou o campeonato da WWE e botou no stage dele, lá no Pat McAfee Show, sem ser campeão da WWE. Gente, para quem viu no último SmackDown, o Pat McAfee malocou o campeonato do Cody Rhodes e carregou o campeonato com ele. E ele botou o campeonato lá no stage dele, lá no setup dele lá do Pat McAfee Show, mostrando para todo mundo. Cara, todo mundo ficou irritadíssimo com isso, né? E a verdade seja dita que assim, não teve um que defendeu essa história. E a verdade é que essa história está sendo detonada por todo mundo durante essa semana. Assim, vários lutadores dando entrevistas esculhambando com o Pat McAfee. Um deles foi o Cody Rhodes, que falou que a cena do Pat McAfee saindo com o cinturão da WWE nos seus ombros remete à vitória do David Arquette pelo campeonato da WCW no ano 2000, né? Ou então a revelação dele como sendo o cara por trás do telefone se compara às histórias do Gobbler Gooker e do Shockmaster. Shockmaster que teve a entrada mais desastrosa da história, e o Gobbler Gooker, que foi aquele cara que apareceu vestido como peru de ação de graças no Survival Series de 1990, saindo daquele ovo no meio do palco, né? E depois dançando com Mindine Uckerlund, né? Para vocês que conhecem a história do lixo da luta livre já devem ter ficado sabendo dessa história no passado. Como eu disse, as críticas a essa situação foram gigantescas, mas no final das contas o Cody Rhodes ele recuperou o título, né, entre um show e outro, né. Teve um dia que o Pat McAfee abriu o show falando que o setup dele havia sido destruído, e aí as imagens foram reveladas e foi revelado que o Cody Rhodes invadiu o set do Pat McAfee Show, destruiu o local e depois pegou o cinturão de volta. Então vocês não precisam se preocupar com o Pat McAfee entrando com o campeonato da WWE na arena, na WrestleMania. O Cody vai entrar com o campeonato porque ele recuperou o título, tá? E também teve outro lutador que esculhambou com o Pat McAfee, que é o CM Punk. O CM Punk detonou essa história toda, falando que o Pat nunca vendeu um ingresso na vida e que ele não tinha lugar de fala para dizer alguma coisa sobre lutadores que não vendem ingressos, né? E ele também diz que quando ele disse que aquele lugar estava um lixo, que ele desrespeitou não só os lutadores, mas ele desrespeitou as pessoas que trabalham no show e também o pessoal que está no topo da companhia. E aí ele falou, inclusive, de funcionários que não tem nada a ver com produto na frente das câmeras, como, por exemplo, o pessoal técnico, as costureiras que cuidam das roupas dos lutadores, tudo isso. O CM Punk falou, olha, você conseguiu desrespeitar todo mundo da companhia com as suas falas.
Ele também disse que a pipe bomb que ele deu na semana retrasada foi um sentimento generalizado das pessoas da WWE que se sentiram desrespeitadas pelas falas do Pat McAfee, incluindo o topo da companhia. Então, isso indica que claramente o Triple H e o criativo, irritados com a fala do Pat, simplesmente chegaram para o CM Punk e para o Cody Rhodes e disseram assim: ó, meu filho, vá lá no ringue e destrói com esse cara, porque o que ele falou não se fala. Tá? Então é interessante a gente ver como é que realmente tem fundos de verdade nesse conflito entre a WWE e Pat McAfee e a WWE e o TKO. E a gente, inclusive, o nosso amigo Matt vai estar soltando um vídeo no canal dele, onde eu converso com ele sobre essa história de WWE e TKO e se tem um futuro aí nessa história. Então fiquem ligados lá no canal do Matt, eu vou aparecer lá numa collab e a gente vai conversar sobre toda essa história aí de WWE, TKO, Cody Rhodes e Randy Orton. A gente vai falar bastante sobre isso lá no vídeo que ele vai postar no canal dele. Agora vamos falar do Clube WWE, que finalmente revelaram o que é esse troço, né? E para quem não lembra, teve a primeira vez que isso apareceu foi uma pessoa assim durante uma luta passando assim no fundo com o cartaz Clube WWE. Depois começaram a aparecer flashes na tela. E aí nesse último Monday Night Raw eles finalmente revelaram o que é isso, né? E acabou que é um programa de fidelidade barra sócio torcedor, né? Que é algo que a gente já tem aqui no Brasil. O programa ele vai ter pré-venda exclusiva de 24 horas para eventos da WWE, acesso antecipado a produtos exclusivos e coleções especiais de merchandising, conteúdo exclusivo de bastidores, cortes estendidos e vídeos inéditos de lutadores, oportunidades de encontrar lutadores e de ter ir em camarotes e eventos de hospitalidade nas arenas, e também um fórum dedicado apenas para membros. Um detalhe que não foi falado é sobre preço de ingressos, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil o programa do sócio torcedor permite que você compre ingressos mais baratos, né? Você, por exemplo, um ingresso que vai custar R$ 300 para o público em geral, para um sócio torcedor caro vai custar 50, né? Então isso não foi comentado, né, nesse comercial. E aí esse plano acabou sendo detonado em podcast do Hollywood Reporter, que disse que o timing da divulgação foi horrível, considerando a controvérsia do preço dos ingressos da companhia, em especial para a WrestleMania. Aliás, eu devo dizer uma coisa, eu dei uma olhada no site da WWE hoje, eu entrei lá no Ticketmaster para ver a quantidade de ingressos disponíveis. A quantidade de ingressos disponíveis diminuiu e os preços claramente caíram. Inclusive, tem notícias que depois da informação de que os ingressos iriam cair em 25%, que houve uma alavancagem na venda de ingressos para a WrestleMania. Mas ainda assim, até o momento da gravação desse vídeo, na quinta-feira, a noite 1 tem 40 mil ingressos vendidos e a noite 2, 43 mil. As fontes dizem que tem gente na WWE que ainda acha que eles vão colocar cerca de 50 mil em cada noite, mas ainda assim é pouco perto dos 58 mil da noite 1 e dos 60 mil da noite 2 que a gente teve na WrestleMania 41. Tá? Então, é muito provável que tenha muito lugar vazio nessa WrestleMania. Eles vão ter que sair distribuindo ingresso nos cassinos e nos hotéis para que as pessoas vão assistir ao show. Tá? Se você estiver ali por Las Vegas, passeando tal, você já consegue ingressos para 2 dias da WrestleMania por $340, o que dá 170 cada um. Então, para uma WrestleMania, já começa a ficar um pouco mais aceitável, mas ainda assim você vai ficar lá em cima. Um ingresso com uma vista boa, assim, mais para baixo da arena, você já consegue 2 dias $750, dá $375 cada dia. O problema é se você for com uma família, aí tu vai ter que multiplicar isso, tá? Mas, enfim, vamos ver o que vai ser esse Clube WWE. A WWE ainda não informou o preço desse programa de sócio-torcedor barra programa de fidelidade, então a gente vai ter que ver aí como é que isso vai se desenvolver. Um outro detalhe importante é a informação de que Drew McIntyre não vai tirar folga após a WrestleMania. Muita gente estava dizendo que ele iria tirar folga após a WrestleMania para filmar o filme Highlander, né? E que por isso é que ele teria sido tirado da luta pelo título, que seria por isso que ele iria perder para o Jacob Fatu na WrestleMania, iria tomar uma sova e tudo mais. Acontece que a PW Insider Elite disse que o Drew já está filmando o Highlander na Escócia, que ele montou um cronograma de filmagens com a equipe do filme, em que ele filma durante a semana e aí todo fim de semana ele vem para os Estados Unidos para poder fazer
os shows, né, em especial o SmackDown. Então é interessante porque essa situação pode impactar o resultado da luta, deixa a luta um pouco mais imprevisível. Né? Todo mundo estava achando que o Jacob estava com a vitória líquida e certa por conta das filmagens do Highlander, mas agora a gente fica naquela, olha, eu acho que de repente não é muito por aí. Né? Então vamos aguardar para ver se o Drew vai mesmo tirar a folga ou não, e se isso vai dar a ele alguma chance de vencer essa luta aí contra o Jacob. Agora vamos falar de novo sobre o NXT e especificamente sobre call-ups, sobre lutadores que estão sendo ventilados para subir para o main roster. Os boatos continuam, estão aumentando. Agora, Borislam.net está dizendo que há discussões pesadas no criativo da WWE para que 4 lutadores subam para o main roster depois da WrestleMania. Seriam eles Jacy Jayne, Ethan Page, Joe Hendry e Sol Ruka. Esses 4 lutadores estariam marcados para subir para o main roster depois que as suas histórias sejam encerradas no Revenge. Né? Cabe ressaltar que a Jacy Jayne perdeu a revanche essa semana contra a Lola Vice pelo título feminino, decisivamente. Então, isso pode indicar o fim da trajetória dela no NXT. E também tivemos o Ethan Page perdendo limpo para o Tony DeAngelo, né? Indicando também a subida dele para o main roster. Nós tivemos o Joe Hendry sendo aniquilado pelo Cano Carver, vai lutar na semana que vem, e temos Soro Kizara se enfrentando no Last Woman Standing Match, uma revanche da luta delas no NXT Stand and Deliver, que também deve indicar aí talvez uma vitória da Zarya, fazendo com que a Sol Ruka suba para o main roster. Tá? Vai ser interessante, vai ser um show bem legal, e as próximas semanas aí no main roster vai ser legal da gente ver a estreia dessa galera e para onde que eles vão. Né? São lutadores muito bons e que vai ser muito legal da gente vê-los no main roster. Agora vamos falar um pouquinho sobre Stephanie Vaquer, tá? Porque ela revelou numa entrevista para o Chris Van Vliet por que a luta dela contra a Io Sky, que ia ser no Clash in Paris, foi adiada. Não sei se vocês se lembram dessa história, né? Ela ia ter uma luta com a Io Sky no Clash in Paris, a luta foi adiada e acabou acontecendo no pay-per-view seguinte, o WrestlePalooza, né? E na entrevista com o Chris Van Vliet, a Stephanie falou que na época do Clash in Paris ela passou mal, ela teve um problema de saúde. E aí a WWE resolveu congelar a história e adiar a luta. Eles falaram, olha, não se preocupa com o resultado, a história vai ser congelada, quando tiver o WrestlePalooza a gente vai efetuar a luta e a troca do título. Só que quando chegou perto do WrestlePalooza ela passou mal de novo, mas aí ela pediu para a companhia para que ela pudesse lutar e eles aceitaram. E eu não sei se vocês se lembram dessa luta, que realmente ela pareceu meio esquisita. Ela foi uma boa luta, mas ela foi curta. E agora a gente sabe a razão. Simplesmente a Stephanie Vaquer não estava bem, né, de saúde. Então, é mais um motivo para a gente celebrar a vitória dela, considerando que ela venceu sem estar 100% quando lutou contra a Io Sky. E para terminar o nosso vídeo de hoje, vamos falar de Rhea Ripley, que finalmente revelou a razão pela qual ela tem perdido tanta massa magra ultimamente, tá? O que aconteceu, e assim, a gente sabe recentemente, teve uma pessoa, um site que disse que a Rhea, em entrevista, tinha dito que era por um problema nas costas, que ela estava muito musculosa e que ela teria descido a quantidade de massa magra por causa desse problema na coluna. Ela desmentiu isso. E aí, quando foi essa semana, teve um preparador físico que dissecou a Rhea Ripley, mostrando imagens de antes e depois dela, e dando a entender que poderia ter até esteroides anabolizantes envolvidos na situação. E aí a Rhea ela simplesmente chegou e respondeu a esse tweet dizendo que ela está passando por um problema de desordem alimentar. Ela não explicou o que é isso, mas ela disse que essa seria a razão pela qual ela teria perdido tanta massa magra. E disse também que ela está lutando ativamente contra isso. Isso é muito corajoso, a gente sabe que problemas de desordem alimentar são problemas muito sérios, inclusive se você estiver passando por algum problema desse tipo, por favor, procure ajuda médica, não deixe para depois, não sinta vergonha de você estar passando por um problema de desordem alimentar. Qualquer um pode passar por um problema desse, então, por favor, busque ajuda médica para que você possa ser tratado, a sua vida vale a pena, tá? Mas o fato é que a Rhea está passando por esse perrengue, está buscando ajuda, e foi muito legal dela vir à tona, vir a público e explicar a razão. Ela não precisava fazer isso, mas ela fez até para dar uma satisfação para os seus fãs, né? Então, a gente deseja aí a recuperação de Rhea Ripley o mais rápido possível
e que a gente possa ver a Mami de novo no topo. Bem, essas foram as informações de hoje. Novamente, peço desculpas pelo vídeo que a gente soltou sem áudio, mas essa praga do OBS de vez em quando não reconhece o microfone e aí me deixa na mão. De qualquer forma, agradeço a paciência e agradeço o carinho de todos vocês que avisaram sobre o último áudio sem som. E desde já eu quero convidar vocês para a nossa live de prévia da WrestleMania 42. A gente vai fazer essa live a partir das 8 horas da noite aqui no canal e eu conto com a sua audiência. Tá? A gente vai não só estar fazendo a prévia da WrestleMania, mas eu vou estar fazendo um mini fantasy booking nas lutas principais e, além disso, eu vou estar contando com vocês, porque vocês também poderão votar nos resultados que vocês acreditam que acontecerão nas lutas. Eu vou abrir enquete para todas as lutas da WrestleMania, tanto noite 1 quanto noite 2. A gente vai se divertir aí nesta live que vai abrir, vai ser o pontapé inicial do nosso fim de semana da WrestleMania, beleza? Então, 8 horas da noite hoje eu conto com a sua presença aqui e não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, hypa o vídeo e não deixe de se inscrever. A gente quer muito chegar a 13 mil inscritos até o final da WrestleMania. E também assiste e maratona os nossos vídeos. Tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso conteúdo. Eu vou deixando umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até 8 horas da noite na live de prévia da WrestleMania.